Está começando na TV Nova Nordeste o programa Políticas. É um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. Vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, sobre o cangaço aqui no Nordeste, mas pela ótica dos policiais que perseguiram os cangaceiros, as chamadas tropas volantes. São os capitães do fim do mundo. Esse registro foi feito pelo historiador pernambucano André Carneiro. Vai estar aqui conosco e vai conversar sobre o livro. As tropas volantes pernambucanas atuaram de 1922 a 1938. André, queria saber o seguinte, o mito Lampião se tornou mito não por acaso, mas isso foi realimentado no decorrer dessas décadas e é sempre visto como uma espécie de justiceiro, uma espécie de salvador de uma população mais humilde, pobre, que viveria esmagada pelas tropas volantes, pelo governo do Estado. Esse mito, me parece, não corresponde à verdade. Se você for pesquisar, pelo menos a gente vê aqui no seu livro que há uma diferenciação entre Lampião, o mito, e Lampião, o real. Exato. Antônio, parabéns aí pelo programa, obrigado à TV Nova pelo convite. Essa questão do Lampião ser um herói na mentalidade de muitos passa por um processo de construção da imagem, de a mitificação do personagem, que ultrapassa o tempo e os limites da sua vida. Quando vamos observar, no período lampiônico, de 22 a 38, a sua trajetória como cangaceiro, você vai perceber que ele é um grande estrategista, mas o cangaço com o Lampião se torna uma forma de subsistência, ou um meio de vida. As imagens do Lampião Robin Hood, com o passar do tempo, para os pesquisadores, ela vem sendo diluída, ela vem sendo cada vez mais minimizada. É complicado você imaginar um herói que é suspeito de mais de 1000 homicídios, de incendiar mais de 500 propriedades, de infinitos estupros e por inúmeras ações de extorsão. Muitas das pessoas que tiveram contato com o Lampião, elas não tinham uma boa imagem a respeito do cangaceiro. Esse Lampião doador de riquezas é algo controverso, porque muitas vezes em povoados, nas festas, aspas, que ele promovia, o que era doado eram moedas. E é interessante você ter a imagem de que essas moedas consistiam num peso. O cangaceiro, toda a sua subsistência está em seu corpo, tudo que ele precisa para a sua sobrevivência. E carregar moedas implicava peso. Por isso, ele preferia sempre cédulas. Não era um ato de bondade. Era um homem que se livrava de uma sobrecarga. Está começando na TV Nova Nordeste o programa Políticas. É um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. O historiador pernambucano André Carneiro vai estar aqui conosco e vai conversar sobre o livro. As tropas volantes pernambucanas atuaram de 1922 a 1938. André, agora eram pessoas profundamente ligadas ao meio ambiente, né? Gente que vivenciou aquilo tudo, porque faziam longas caminhadas a pé, né? E tinham retirada a alimentação e água do local onde ele circulava, a Caatinga, uma área seca, uma área quase que inóspita, né? A Caatinga é um dos ambientes mais nocivos à sobrevivência. Não é para todo mundo conseguir viver naquele habitat. O fato do cangaceiro ser sertanejo, ser um homem do Nordeste, isso traz naturalmente a possibilidade de que ele possa circular com a maior facilidade. Ele conhece o meio ambiente. E essa vai ser a grande questão, porque quando Lampião chega
ele vai exigir do Estado uma transformação no campo da segurança pública. Digamos que as forças policiais, elas não estavam adaptadas para aquela modalidade de ações que ele vem a desenvolver. Ele é um grande estrategista e ele modifica, de certa forma, com seu bando, o pensar policial naquele ambiente. Exato, ele usava uma espécie de guerra de guerrilhas. Ele poderia ter recebido influências de outros mentores, sei lá, estrangeiros, sobre a forma de agir, não é? Que era atacar em pequenos grupos e recuar, não é? Fazer longas caminhadas e passar ao largo da polícia, evitando confrontamentos, troca de tiros. O aprendizado no processo de Lampião, eu acredito que não tenha sido por estrangeiros, mas do contato por dia a dia. Os seus antecessores no mundo do cangaço, seja Antônio Silvino, seja o senhor Pereira, a forma de colonização desse sertão, onde você observa até no início do século XX uma ausência do Estado, isso faz com que se prolifere essas dinâmicas, a forma de deslocar, a dinâmica de ação, isso vem do contato com seus antecessores. O que ele faz é aprimorar a lógica do cangaço. As tropas volantes, a força pública, a antiga, que hoje seria a Polícia Militar de Pernambuco, também começa a perceber que tem que criar um modo próprio de operações, um modo mais adaptado à região e um modo que consiga chegar mais próximo aos cangaceiros, né? O termo volante, Antônio, ele já existe no século XIX, aqui na capital. O volante era aquele policial que circulava, que percorria a cidade. No século XX, você observa esse termo sendo utilizado também no sertão do estado. No início, a volante é uma força mista. É uma composição de alguns policiais com a população local. Ela tem um alcance até certo ponto limitado. O objetivo dela nada mais era do que conseguir sanar, às vezes, ataque de pequenos grupos, quando se aproximavam das vilas, das pequenas cidades. E teve uma determinada eficiência até certo ponto. Quando chega esse período e Lampião começa a comandar alguns bandos de cangaceiro, o espaço de ação que ele vai ocupar chega a 29 mil quilômetros quadrados. E localizar uma tropa, um bando, num espaço tão grande, em um sertão de poucas estradas, de um telégrafo rudimentar e de praticamente não existiam carros, faz com que a força pública, a hoje Polícia Militar, comece a prestar atenção nas possibilidades do alistamento do sertanejo. Exato, de gente da região, né? E dentro desse alistamento, pelo menos o que diz aqui o seu livro, fala que eles procuravam também pessoas que tivessem uma certa rixa com os cangaceiros, que lhe davam mais motivação ao combate. Perfeito. Ao longo da trajetória de Lampião, ele vai construindo inúmeros inimigos. Isso vai favorecer o processo de alistamento na Polícia Militar. Por que isso? Porque muita gente que não tinha como combater aquele que se tornava seu inimigo, que tinha afrontado a sua honra, vai perceber na instituição policial uma forma de dar cabo às suas vinganças. Um outro grupo que vai procurar o processo de alistamento são muitos sobreviventes. Pessoas que achavam que estariam marcadas para morrer pelo mundo do cangaço, perceberam na força policial, ingressando na tropa volante, uma forma de sobrevivência. Essa tropa, a partir do momento que começa a incorporar elementos sertanejos, pessoas nascidas no mesmo ventre cultural do cangaceiro, você vai perceber um processo de equiparação. Quando chega aproximadamente em 1927,
E diga-se de passagem, esse processo de construção, esse processo de aproximação para dar combate efetivamente ao cangaceiro, Lampião e aos inúmeros bandos que ocupavam Pernambuco, porque eram mais de 40 na década de 20 e 30, vai fazer com que o Estado consiga combater o cangaço de forma eficiente. E Pernambuco vai servir de modelo para outros estados. A partir de 27, o cangaceiro Lampião ele passa a ocupar Pernambuco, mas em incursões de rapina. A sua permanência dentro do estado acaba ficando cada vez mais perigosa. Nesse período você vai observar os seus deslocamentos em Sergipe, Alagoas, no sertão baiano. E Pernambuco, que vem a ser a sua terra nativa, vai se tornar um terreno hostil. Os nazarenos no combate ao cangaço. O povoado de Nazaré ele surge aproximadamente em 1917. É uma composição de arruados, que vem a ser um distrito de Serra Talhada. A ideia da população era conseguir montar um povoado que pudesse servir de apoio comercial naquela localidade. No início da formação do povoado de Nazaré, você vê um povo pacífico. Com os problemas enfrentados pela família de Virgulino em Serra Talhada e as acomodações que faz que ele venha a morar nas proximidades de Nazaré, algumas intrigas vão ser construídas, e algumas intrigas de sangue, inclusive. Com a entrada formal de Virgulino e seus irmãos no mundo do cangaço, a força policial vai ser um atrativo para muitos homens desse povoado. Não é à toa que algumas delas ficaram conhecidas como as volantes de Nazaré, devido à grande quantidade de nativos daquela localidade. Estima-se que na força pública houve um ingresso nesse período de mais de 60 homens, especificamente na Polícia Militar. E eles trabalharam muito combatendo o cangaço. Era uma tropa, até certo ponto, imprudente. A coragem exacerbada fazia que eles ultrapassassem o limite da prudência. Inúmeros e inúmeros deles tombaram em combates. Muitos que foram feridos, após serem tratados, que era um termo da época, retornaram às fileiras da corporação. Inclusive o próprio Lampião e os muitos cangaceiros, eles quando tinham que combater contra uma tropa volante, que tinha uma grande quantidade de nazarenos, eles sabiam que teriam muitas dificuldades. Essa violência das duas partes seria hoje uma coisa impensável, né? Exato, seria impensado. A tropa volante, quando ela surge nesse período, ela tem um objetivo: combater o cangaço. Você não vai observar volantes trabalhando no policiamento rotineiro de uma cidade. A sua formação tem esse foco. Eles são inimigos fraternos, que é um termo que eu utilizo no livro. Eles são frutos de um mesmo ambiente social. A forma de vestir, ela é praticamente idêntica, desde a roupa de couro até o punhal de sangria e a sandália de rabicho. Os primeiros policiais que vão combater o cangaço, eles vão perceber que o brincaque da época não conseguia aguentar aquele ambiente. E muitas vezes, ao retornar para a cidade, você tinha uma tropa de estrupiados e seminus, em virtude da vegetação. A roupa do cangaceiro, ela vai ser igual à roupa do policial que o combate. As dinâmicas de ação, elas também são as mesmas. A forma de deslocamento em fila indiana durante o processo de busca, ela é praticamente igual. E uma das coisas que é importante pontuar, que é uma das formas de combater mais difícil que você vai ter.
Porque a partir do momento, a escolha do local do combate, ela é praticamente sempre do cangaceiro. Porque ele pode permanecer em fuga durante muito tempo. Não compensa ao cangaço combater policiais, porque isso vai implicar munição, gasto, risco de vida e não vai gerar nenhum butim para ele. Ele só vai parar para combater quando fosse um momento interessante ou quando percebesse que a volante não deixava o rastro deles em paz. E que estivesse em posição de vantagem em relação ao terreno, né? Tivesse abrigado. O abrigo vem ser fundamental. Ele vai buscar pedras, árvores, um local que tem uma fonte com água, porque o combate muitas vezes permanecia ao longo de todo o dia. E a partir do momento que existe uma perspectiva de conflito, os policiais volantes, eles começam a deixar sua formação e tentam fazer um cerco em U. O perigo é muito alto porque ele começa cada vez mais a ficar mais distante do seu companheiro de farda. O que é incrível nisso tudo é porque o cangaceiro faz um movimento muito semelhante. Em algumas situações, aquele que executa o cerco, ele pode se ver sendo cercado. Essa guerra acangaceirada, ela não é também uma guerra silenciosa. Existe a prática do insulto entre as partes. Isso gera uma desvantagem porque você diz a sua posição, mas ao mesmo tempo faz com que você tenha noção de onde está o seu inimigo, aquele a quem você combate. Por isso, a partir do momento que o insulto é proferido, o que era comum era o policial ou o cangaceiro modificar a sua posição para não se tornar um alvo. Outra coisa de se pensar é a logística dessa movimentação dos cangaceiros. Existia uma série de fazendas ou amigos, os chamados coiteiros, que davam apoio aos cangaceiros na forma de conseguir alimento, água, munição e armas para isso. Então, uma das ações prioritárias das volantes foi exatamente ir em cima desses coiteiros para esvaziar essa possibilidade de reabastecimento das tropas de Lampião. Conte um pouco sobre essa presença dos coiteiros nesta guerra do cangaço. Uma coisa que muita gente não percebia é que o cangaceiro, ele não era autossuficiente. O saque, o que ele arrecadava, o que ele conseguia nos povoados ou nas cidades, saqueando, ele não conseguia manter a sua subsistência. Existe toda uma estrutura logística. Exato, inclusive ele recebe armas modernas, né? Isso aí requer uma dimensão muito maior do que se imagina com um assalto a um vilarejo, né? Ele precisa de munição, ele precisa de armamento. Exato. Ele precisa também alimentar suas vaidades pessoais. E isso não se conseguia naquele ambiente. Existia naquela época os coiteiros. E esses coiteiros a gente pode definir em dois grupos, os coiteiros voluntários e os involuntários. O involuntário é aquele que era obrigado, diante da chegada de um bando de cangaceiros, de ajudá-lo de alguma forma, seja cuidando dos feridos, seja alimentando, seja prestando algum tipo de assistência. O voluntário é aquele que tem uma estrutura financeira, seja um senhor de terra, um coronel, que pudesse abastecê-lo logisticamente. Isso era rentável para muitos desses homens, porque existe uma relação comercial entre o cangaceiro e o coiteiro, que tinha essa estrutura que pudesse abastecê-lo. Com o passar dos anos, e percebendo que esse coiteiro era a forma de subsistência, que ajudava na subsistência e permanência do cangaço, vai começar a existir uma ação, e isso é uma ação de governo, de combater os coiteiros. Aos poucos, muitos dos poderosos que acobertavam em Pernambuco o cangaço vão descendo para Recife, para depoimentos. E mesmo não tendo a sua permanência
em uma prisão, vão voltar posteriormente, isso faz com que muitos se tornem cada vez mais cautelosos e evitem essa relação com o cangaço. Exato, exato. Lampião sem o coiteiro, ele não sobrevivia. Tanto que a morte dele em Angico, no Sergipe, né, foi uma morte assim que parece que ele estava meio abandonado, né? Narre, por favor, como é que foi esse último momento do Lampião. Esse é um tema muito polêmico entre os pesquisadores. Um fato que é certo é que a pressão exercida no estado de Pernambuco, a chegada do progresso cada vez mais na década de 30, a estrada, o telégrafo, a metralhadora, os carros, faz com que esse ambiente se torne cada vez mais nocivo ao cangaceiro. Ele vai se infiltrando cada vez mais nos grotões do Nordeste. Onde ele vem ser morto em 38, existe uma polêmica muito grande em relação ao que acontece naquele dia. Para uma questão de reflexão, é impressionante você perceber que ao longo dos 16 anos no mundo do cangaço, os combates onde Lampião esteve envolvido, na grande maioria das vezes, ele provocou mais mortes nos grupos que o combatiam do que ele teve vitimado entre os seus. Angico, até hoje é algo emblemático, porque em poucas horas, mais de 10 cangaceiros vêm a ser morto. Mesmo sendo um ponto de repouso do cangaceiro, a prática da rotina do cangaço era que você tivesse vigias em pontos distantes. E o deslocamento pela Caatinga faz com que o barulho ele seja um ponto de alerta. Eram homens precavidos para que uma tropa conseguisse chegar num ponto de proximidade de combatê-lo tão perto. Ele era invencível até 27, até a questão de Mossoró. E depois começa um processo de decadência. Como você frisou bem a questão do progresso no final do cangaço, né? Contribuindo firmemente para o final do cangaço, as estradas, o telégrafo, a metralhadora, o deslocamento mais rápido de tropas, mas isso vocês vão ver em detalhes no livro Capitães do Fim do Mundo, as tropas volantes de 1922 a 1938, do professor, historiador André Carneiro de Albuquerque. O livro é da editora Autografia, da Universidade de Pernambuco. Professor, muito obrigado pela sua presença e ao telespectador a curiosidade de ler esse livro. Vale a pena.